Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Gênesis 2, versículo de número 24. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Louvado seja o nome de Jesus. Em Gênesis nós aprendemos aqui algo muito interessante. Não há ainda uma igreja estabelecida. Amém ou não amém? O que há aqui no jardim do Éden é uma família. Mas existem algumas verdades que a gente precisa compreender, e isso muda absolutamente tudo com relação à igreja e com relação à família. Nós percebemos que no Éden o homem cai, e o plano de Deus, após a queda do homem, estabelecendo a igreja, tem um propósito. O propósito da igreja é trazer de volta aquele Adão antes da queda. Pastor, não entendi, resume para mim. Deus não fez a família para a igreja, Deus estabeleceu a igreja para a família. Deus estabelece a igreja para restaurar a família. Todas as vezes que eu troquei essa ordem, eu investi os valores e a confusão, o ambiente ficou propício para a ação do inferno contra a minha casa. Foi quando eu investi os valores e coloquei a família em um lugar que era para ter colocado o ministério, e o ministério no lugar onde deveria estar a família. Então eu quero lançar esse fundamento e refletir com vocês algumas verdades, mas a primeira delas, que eu preciso que você guarde isso no teu coração: a igreja não é mais importante do que minha família. Quem cai no jardim não é a igreja. Quem caiu no jardim foi a família. É por isso que a proposta de Jesus estabelecendo a igreja é restaurar a família. É aquele padrão de Gênesis, do jardim do Éden, que o Senhor visa resgatar quando Ele estabelece a igreja com o sangue de Jesus no Calvário. Hoje eu quero falar sobre resgate familiar. Moody, um evangelista do século passado, ele diz assim, eu acredito que a família foi estabelecida muito antes da igreja, e o meu dever é primeiro com a minha família. Não devo negligenciá-la. A visão que ele está compartilhando e eu estou repartindo com você aqui, de púlpito, é que a família e a igreja enquanto ministério, eles devem ter o seu lugar. E tem o seu lugar na nossa vida. O problema é que nos falta o equilíbrio para colocar todas as coisas no seu devido lugar. E grande parte dos nossos problemas internos como igreja, como corpo de Cristo, é exatamente pela bagunça que nós fazemos quando invertemos os valores e trocamos a família de lugar com o ministério e vice-versa. A gente olha muito para fora e esquecemos de olhar para dentro de casa. Parece que está na moda lutar pelos valores cristãos. Todo mundo está querendo levantar uma bandeira de conservadorismo. E quem defende isso ou aquilo parece que consegue arrebanhar seguidores. Os argumentos que a gente ouve é o seguinte: a política está acabando com a família, o homossexualismo está acabando com a família, todo mundo terceirizando o problema da família. O que eu estou falando, irmão, é que não é errado você lutar contra valores cristãos. O problema é que a gente terceiriza. Não é a ideologia de gênero que está destruindo a nossa família. Somos nós que estamos destruindo a nossa casa. Os nossos filhos são formados por aquilo que eles enxergam na gente, por aquilo que nós estamos transferindo para eles, e eles vão reproduzir. Romanos 1:18, Paulo fala que nós estamos suprimindo
a verdade pela injustiça. O que Paulo quer dizer com essa afirmação? Vocês estão lutando por coisas extraordinárias, vocês querem mudar o mundo, mas a casa de vocês está morrendo, está sangrando. Óbvio que a palavra de Paulo ali não está dirigindo à família em si, mas ele está falando sobre eu estar suprimindo a verdade. Eu estou escondendo a verdade pela injustiça. Em nome da religiosidade, eu estou como um ativista da igreja, da fé cristã, da placa que eu faço parte. Só que na minha casa há uma outra realidade. Famílias desfuncionais fazem do ministério uma terapia. Os jovens querem ir para a África pregar o evangelho. Eu quero ganhar alma, pastor. E eu digo, não, você não quer ganhar alma para Jesus. Você quer se livrar do inferno que é na sua casa. Eu já tive pessoas servindo aqui comigo na igreja, irmão. A pessoa chegava na igreja, a cara parecia um monstro. Sério. E a gente que é pastor, os irmãos não entendia, sabia discernir. E há coisas que o pastor não precisa de discernimento espiritual, irmão. Mas no caso, Deus não me deu uma palavra de conhecimento. Eu conhecia a pessoa. E essa pessoa estava brigada com o cônjuge. E eu sabia, toda vez que havia uma briga dentro de casa, a cara parecia um monstro na igreja. E quando vinha, irmão, não dava glória, não dava aleluia. Porque para ele e para ela, vir à igreja, o ministério, ao culto, vai ser uma terapia. Pode ser que eu volte melhor. E não voltava. Não voltava. Nós vivemos numa geração que as pessoas acham que, não, quando a minha esposa tiver filho, eu vou amadurecer. Não, quando ela for mãe, ela vai saber o que é. E não vai. O que vai mudar, que vai amadurecer um homem e uma mulher, é a resposta que ele vai dar à palavra de Deus, ao propósito dele, naquilo que Deus tem com a vida dele. É isso que vai fazer dele um homem. É isso que vai fazer dela uma mulher. É quando ela correr para Deus e na intimidade com Deus ela vai ter clareza. Ele vai ter clareza daquilo que Deus chamou ele para ser e fazer no reino. É isso que vai trazer maturidade para o homem. Não é uma mulher. Não é homem que vai fazer isso. Não é filhos. Esqueça essa ideia. Vai trazer compromisso. Você vai ter que trabalhar mais. Vai ser mão na boca para comer. Só que maturidade não é assim. Fosse assim, irmão, a galera tava fazendo filha doidada aí para virar homem. A gente precisa entender que ministério, irmão, não é esconderijo, irmão. Esconderijo de quê, pastor? De problema. O ministério virou um lugar para foragido. O caba quer fugir da responsabilidade dele como homem, como pai, como esposa dentro de casa. E eles vão para onde? Eu vou para agendas abertas. Eu continuo amando o ministério. Mas o ministério, há um tempo atrás, virou minha amante. A igreja que eu apacentava era minha amante, irmão. E a minha esposa tinha perdido lugar para a igreja. Então a gente precisa entender que a nossa casa é mais importante do que a igreja. Todo excesso esconde uma falta. Há uma lacuna aí. Frequência em culto não quer dizer que eu estou sendo aprovado por Deus ou que eu estou o melhor crente do mundo. Às vezes eu não tenho outro lugar melhor para ir. É melhor ir do que brigar com a mulher. É melhor ir do que brigar com ele. O inferno está ganhando lá em casa, eu venho para a igreja. Porque o ministério, a igreja, o culto virou esse lugar de esconderijo. Aí nós nos achegamos na igreja e ficamos assim, glória a Deus, aleluia. Pastor, ora na minha cabeça. Deus, usa o profeta para revelar alguma coisa para mim. Senhor, usa o pastor, usa quem vai pregar. Só que no final do culto nós não queremos tomar as decisões que a gente precisa tomar. A gente só fica confiando na ação do Espírito Santo. E o Espírito dizendo, perdoa ele, perdoa ela. Larga esse orgulho de mão. Volta a ser humilde. E nós fazemos vista grossa. Por quê? Porque
Porque a gente quer olhar para o ministério, para a igreja e para os cultos como uma terapia. Mas a igreja não é terapia, irmão. O ministério não é terapia, ele não é esconderijo para você, sabe, esconder-se dos seus problemas. Porque, ei, eu tenho uma notícia ruim para você que não gosta de trazer responsabilidade para você. O culto tem hora para acabar, você sabia disso? E para você que quer jogar tudo na conta de Jesus e do Espírito Santo, deu ruim para tu. Porque Jesus não vai fazer por você aquilo que só você pode fazer. A questão é o que eu vou fazer depois de ouvir uma palavra que me ativou, que me levantou, que abriu os meus olhos espirituais. Das pessoas que eu tive a oportunidade de ajudar como pastor, irmãos, eu percebi que as que me deram mais trabalho foram aquelas que vê muito problema na igreja. Ah, não gostei disso, não gostei daquilo. Isso aqui está errado. Eu não estou falando com relação a pecado. Você está correto. Se houver pecado, irmãos, é a coisa que separa nós de Deus. Mas existem coisas que as pessoas querem fazer da casa de Deus como se fosse a casa dela. Ela quer os critérios dela. Um critério, por exemplo, eles exigem perfeição da igreja. Não, saiu daqui. Irmão, tu era de qual igreja? Eu era da igreja tal. Saiu da por quê? Não, porque não tinha amor. Lá o povo não era crente. Aí eu... Tem gente que fala assim, mas acredita. Logo eu entendo, né? Só tem você lá de crente. Agora a igreja acabou. Tu veio pra cá, a igreja ficou sem crente de verdade lá. Só que não. Eu entendo que há pastores abusadores, que às vezes oprimem mais do que ajudam, discipulam. Eu entendo todas essas problemáticas. Mas deixa eu dizer algo para você, irmão. Eu percebi ao longo dessa minha pouca experiência que as pessoas que me deram mais trabalho foram aquelas que exigem perfeição das pessoas. E eu percebi, Ivantes, que as pessoas que mais exigem perfeição são as pessoas que fazem parte de famílias quebradas. As pessoas mais quebradas foram as que mais me deram trabalho na igreja. Porque só procura a igreja perfeita, irmão, gente imperfeita. Já percebeu? É sempre gente quebrada que está queimando os outros. Igreja não tem mistério, irmão. Não tem. Talvez um dia você vai ser pastor, você que está me ouvindo. Ou você vai ser esposa de pastor um dia. Não sei. Mas vou te ensinar uma coisa aqui de graça. A maior parte, boa parte dos problemas na igreja local com os crentes é tudo transferência do problema que eles têm em casa. Em casa está ruim, ela chega que nem um bicho aqui. As pessoas com senso de perfeição, que querem caçar a perfeição nos outros, elas funcionam basicamente assim, irmã Leno. Elas chegam na igreja, elas vêm para o culto, Diego. Aí quando chega na igreja, que ela se bate com um monte de gente mais problemática do que ela. Aí ela diz assim: meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Porque, irmão, o problema não é o outro. O problema é quem? É a pessoa. Ela não está insatisfeita com o irmão que cantou a música repetida de novo. Ela não está insatisfeita porque irmão não veio para o culto, aquele irmão faltou, ou o pastor não deu a oportunidade para fulano, ou a cor da igreja não ficou como ela queria. Porque essa pessoa está insatisfeita com ela mesma. A insatisfação das pessoas é sempre com elas. Por quê, irmão? Porque tem coisa mal resolvida na alma, que tiveram a sua gênesis dentro de casa. Nós precisamos chamar para nós a responsabilidade de algumas coisas na nossa vida, na nossa casa. Por exemplo, em Atos a Bíblia diz que na primeira pregação de Pedro se converteu quase 3.000 almas. Só que não há nenhum dado bíblico
Tem nenhum versículo que me diga que Pedro discipulou de um por um, ele formou outros líderes e fez uma célula, ou isso ou aquilo, criou um método para discipular todas essas pessoas. Nenhum dos quase 3.000 exigiram exclusividade de tratamento, irmão. Porque quem quer Jesus, irmão, não inventa desculpa. Ele não arranca a mão do arado, ele fica firme, porque ele tem uma aliança com Jesus. Qual o nosso problema? A gente terceiriza e a gente coloca a culpa em quem? Nos meus filhos. Eu não oro por causa dos meus filhos. Eu não oro por causa do meu neto. Eu não oro por causa da minha mulher. Eu não oro por causa do meu marido. Esse vitimismo que as pessoas criam em torno dessa coisa, ninguém me dá atenção, eu não recebi oportunidade. Essa exclusividade que te vitimiza na igreja, que faz você ficar dependente de outros ou da fé de outras pessoas para vir para a igreja. Esse vitimismo tem uma razão, irmão. Essa carência toda, ela tem uma raiz. E essa raiz está, sabe aonde? Lá na tua casa. Sabe o que é gente problemática na igreja, irmão? Gente problemática na igreja é resultado de BO dentro de casa. Essa palavra não é para te ofender, não é para te deixar, é para abrir teus olhos espirituais, é para destravar algumas áreas na tua vida, é para te libertar de algumas coisas que você ainda não foi liberto, não foi liberta, porque há cadeias na tua alma que tem a sua origem dentro de casa, irmão, dentro do ambiente familiar. E a proposta de Deus com essa palavra é esse resgate, irmão. Por que tem gente tão ranzinza, irmão, na igreja? Hã? O problema é em casa. Me prove, pastor. Provo. Eu vou provar para tu. Quem vai bem em casa, irmão? Quem vai bem em casa, guarda isso aqui. Quem vai bem em casa está treinado para resolver qualquer problema em qualquer lugar. Quem vai bem em casa. Se eu e minha esposa, Francilene, culto acabou aqui, varoa. Culto acabou. E eu vou conversar com a tua esposa, com a Fran. E se ela começasse a me falar sobre você, o que ela iria falar de tu? O que ela ia falar de tu? Só eu e ela e a Fran. Ele é um santo homem de Deus, o amor da minha vida. Vamos abrir o ministério Spend My Time. Ou ela ia, como a gente fala numa linguagem bem popular, irmão, ou ela ia rasgar o verbo. E como aquele cantor do Corinthians fala, a tua capa ia cair. O que era acontecer? Moody, ele fala algo interessante. Tem uma frase maravilhosa. Ele fala assim, ó: quando você quiser descobrir se um homem é crente de verdade, não pergunte ao seu pastor, pergunte à sua esposa. Faz sentido para vocês, irmão? É ou não é verdade isso aqui? Não pergunte ao pastor se ele é homem de Deus. Pergunte à esposa. Amar o próximo é muito massa, irmão. É fácil. Por quê? Porque o próximo, Wanderson, eu posso ver ele só hoje e amanhã já não posso ver mais. É fácil amar esse cara. A gente leva a cesta básica, a gente leva sopão. Agora, crente de verdade é tu amar uma galera que eles te dão todo dia motivo para você não amar eles, e você continua amando a tua família. Eles todos os dias nos dão motivos para não amá-los, e você me prova que você é crente quando ainda assim, com tantos motivos para não amá-los, você continua amando por causa de Jesus. Você não merecia ser alvo do amor dele, mas ele continua te amando. Então, gente bem resolvida em casa não inferniza a vida de ninguém, irmão. Essa é a razão pela qual há muita gente amando o púlpito. Você quer mudar o mundo? Seja feliz primeiro, pelo amor de Deus. Mude você primeiro. Teu ministério, a tua pregação, a tua conduta, sabe? Tudo que você fizer em nome de Jesus seja um reflexo daquilo que é verdade lá dentro.
Gênesis 2, 23. Adão diz assim, ó. Olha o que Adão diz. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto de mim foi extraída, gerada. A mulher ela foi gerada por meio de uma costela. Os estudiosos dizem que é onde fica a medula óssea. E a medula óssea é muito interessante, que ela é exatamente o que os cientistas usam nas tentativas de clonar alguém. E a primeira coisa que a mulher viu quando ela passou a ser alma vivente, quem foi que ela viu? Qual foi a primeira referência da mulher, irmão? Ela olhou para quem? Um homem. Tu é um calça frouxa lá dentro? Porque essa mulher está olhando para um homem que vai defender, que vai ser o provedor, que vai proteger, que vai honrá-la, se possível vai dar vida por ela. A mulher, ela será sempre uma reação do que o homem é. O homem não é mais importante do que a mulher, e a mulher também não é menos do que o homem. Ela é adjutora, irmão. Deus gerou a mulher do homem para os dois caminharem juntos. Você pode dar glória a Deus? Essa é a beleza, irmão, de servir a Jesus em família. A bagunça do diabo é inverter os valores, é fazer os valores se inverterem, e eu vou explicar por quê. O diabo quer causar bagunça. E muita coisa ruim tem nascido por causa de uma coisa: a culpa é dos homens, omissão. Mas quando o homem se omite em fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, cumprir a missão, ele começa a querer exigir da mulher uma submissão. Eu sei que tem uma mulher que é só Jesus na causa, irmão, tá? Varões. A raiz da palavra submissão é alguém que está sobre a missão de alguém. Queridão, a tua mulher, ela está contigo para somar com você na visão que Deus te deu. Agora a pergunta é: qual foi a visão que Deus te deu, santo? Por que você quer exigir da tua esposa submissão e você não sabe para onde está indo, irmão? Vocês foram chamados para servirem juntos, para trabalharem juntos, em prol de uma mesma visão. A gente exige submissão, mas será que nós estamos dispostos a morrer pelas nossas esposas como Jesus morreu pela igreja? Se sim, ela vai ser submissa a você. A omissão dos homens tem feito as mulheres fazer isso aqui, ó. Se você não está sendo homem, eu vou ser o homem. E as mulheres querem fazer o que o homem tem que fazer. Fala o teu papel, é inegociável, e ela vai assumir o dela. Você é o sacerdote lá dentro. Se você começar a buscar Deus com força, toda a tua casa vai se render a Jesus. Mas nós os homens precisamos nos posicionar na presença de Deus. Precisamos nos levantar. Precisamos ser, sabe, como Abraão, os homens que vão levantar altares dentro do seu lar, na sua família. Nunca reclame da mulher que você tem, sem refletir ou questionar no tipo de homem que você está sendo. O texto que nós lemos fala que quando o homem sai de casa, eles passam a ser uma só carne. Ele e a mulher passam a ser uma. Olha para cá. Eu estou pregando para gente que vai casar, gente que já casou. Eu tenho uma palavra para tu. Pastoral. Quando você casa, tua mãe e teu pai é parentela agora. Eles passam a ser parentela. Eu não estou excluindo os vínculos que você deve ter. Mas agora você não é uma só carne com teus filhos, com teu pai ou tua mãe. Você é uma só carne com o marido que você escolheu, com a esposa que você escolheu. Qual é a proposta da Bíblia para o pai e para a mãe? A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua. Ela não pede nem para amar, irmão. Ela exige que você honre. Tem gente que diz até que ama, mas não honra. A Bíblia diz: honre, porque quem honra vai amar a qualquer custo. Então eles são parentela uma vez que você casa. E isso é o que tem adoecido muitos casamentos que não tem durabilidade alguma. Tem prazo de validade. Acaba arrancando a mulher da casa do pai, o cara saiu da casa da mãe, mas ela está todo dia lá. Ou ele todo dia vai para casa da mãe. Eu sei, no começo é uma luta, irmão. Tem batalhas, né? Eu quando casei eu ia escapar demais na casa da mãe.
Mas eu fui aprendendo, irmão. Martinho Lutero era um padre que abandonou o monastério, abandonou a igreja católica. Ele rompeu contra a igreja católica, com a igreja católica, e ele iniciou a reforma protestante há 500 anos atrás. Ele abandonou o monastério, casou com a freira. Olha o que ele diz, ó: eu aprendi mais em 1 ano de casado do que em 10 anos no monastério. Minha mãe não educa meus filhos. Quem manda nos meus filhos é eu e a minha esposa. Vô e vó não influencia no caráter cognitivo dos meus filhos. Eu o que vou ensinando eles, e eles vão reproduzindo à medida que eu vou ensinando. Mãe e pai são parentes, irmão. Cordão umbilical deve ser cortado, irmão, ou teu casamento vai virar uma bagunça. Aí você fala da tua briga com teu marido para tua mãe, você fala da tua briga com a tua mulher. Toda vez que ela vai na tua casa, ela olha para tua mulher como aquela imagem que você levou para ela naquele dia de BO. E vocês já estão resolvidos. Só que ela tem aquela imagem da tua esposa, porque você foi banana. E ela vai ter a mesma imagem do seu marido, no calor da emoção, no calor do desespero. Só que vocês já estão resolvidos. Quem namora aqui, vocês estão preparados para ir na casa da mãe só quando tem que ir meio? Porque tem que ir, tá, irmão? Eu não estou dizendo que você não tem que esquecer a mãe, de forma alguma. Não está preparado para isso? Termine o namoro. Se você vê um namoro como um casamento daqui a pouco, ou você só vê ele como namorado, ou ela como namorada, e não como esposa ou com marido. Porque se você vê ele como marido e ela como esposa, você já vai começando, ó: mãe, já sou um homem. Mãe, ó, mãe, eu já tenho idade de lavar minhas roupas. Não ingresse num relacionamento se você não está preparado para enxergar as coisas como elas são. Como é que ela trata o pai dela? Como é que ele trata a mãe dele? Vai querer casar com esse cara? Vai querer casar com ela? E mãe, se é mãe, um dia o nosso filho vai crescer, irmão. Prepare ele para a vida, prepara ela para a vida. Sou pastor, e eu de vez em quando converso com jovens, e eu sempre vejo eles rebelados com os pais, porque os pais fazem linha dura, e nega uma coisa, e nega outra, e diz: não vou dar isso. Você olha por fora, você diz, aí você olha a cara dele assim ou dela, penosa assim, ó, você fica com dó. Eu não fico não. O pai está te dando dignidade para você acordar para a vida e entender: eu já sou um homem, eu já sou uma mocinha, eu já tenho que começar a lutar na vida, eu já tenho que começar a me dedicar, eu já tenho que assumir minhas responsabilidades, embora eu esteja na casa dos meus pais. É isso que eles estão fazendo. Eles não estão te maltratando, eles estão te treinando para a vida, e a vida é dura, irmão. É isso que eles estão fazendo. E glorifique a Deus se tua mãe e teu pai são linha dura com você. Glorifique a Deus por isso. Exalte ao Senhor por isso. Porque se eles não forem assim, quando casam, sabe o que acontece? Ela vê no marido o pai que ela nunca teve. Nos meus primeiros anos de casamento, eu era pai da Fran. Ela tinha tanta carência do pai, que ela exigia de mim uma cobrança assim doida, sabe? Eu fazia tudo que eu podia. Só que ela tinha uma falta, irmã, falta do pai. E ela tentava suprir isso. Ela olhava para mim como, sabe, né? Ela sabe, eu era esposo dela. Só que ela olhava para mim como se eu pudesse suprir a lacuna na alma dela que o pai dela deixou. E do mesmo jeito tem homens, irmãos. Ele briga com a mulher, ele vai para onde? Para a mamãe. Tudo é a mamãe. E ele se relaciona com a esposa apenas sexualmente, mas com a mãe emocionalmente falando. E a bagunça, ela se instaura. A igreja tem esse papel: restaurar, resgatar a nossa família. Por quê? Só tem família aqui. Só tem família. Percebeu?
Um monte de gente quebrada, irmão. Cheio de coisa mal resolvida. Aí se juntou um monte de quebrada aqui, nós tudinho, tudo quebrado. No lugar certo. Maior do que tudo que nós já passamos, maior do que as lutas familiares, maior do que todo o desafio que a gente atravesse, é a visão de Deus para esse lugar enquanto igreja. A proposta da igreja é pregar o evangelho. E a visão de reino que a igreja está envolvida vai alinhando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família.